Existe uma armadilha que destrói mais sonhos do que a falta de dinheiro, mais projetos do que a falta de talento, mais oportunidades do que a falta de sorte. Uma armadilha tão comum que quase ninguém percebe. Ela se chama impaciência. A necessidade de resultados imediatos. O desejo de colher antes de plantar. De receber antes de construir. De vencer antes de aprender. Vivemos em uma época que nos ensinou a esperar tudo rapidamente. Uma mensagem chega em segundos. Uma compra chega em horas. Um vídeo responde qualquer dúvida em minutos. E sem perceber, começamos a acreditar que a vida inteira deveria funcionar assim. Mas existe um problema. As coisas mais valiosas da vida não obedecem à velocidade. A riqueza não. A liberdade não. A prosperidade não. Hoje vamos falar sobre o preço invisível de querer resultados imediatos. E por que essa mentalidade pode estar custando anos da sua vida, sem que você perceba. Nunca foi tão fácil conseguir prazer imediato. Entretenimento instantâneo. Consumo instantâneo. Informação instantânea. Tudo está disponível agora. E isso criou uma expectativa perigosa. A expectativa de que grandes resultados também deveriam ser instantâneos. Mas existe uma diferença enorme entre consumo e construção. Consumir é rápido. Construir é lento. Consumir exige pouco. Construir exige consistência. Consumir oferece prazer imediato. Construir oferece liberdade futura. E muitas pessoas estão trocando a segunda opção pela primeira. Existe uma pergunta que define muitos destinos financeiros. Você prefere prazer agora ou liberdade depois? A maioria responde sem perceber. E responde através das próprias ações. Compra agora. Investe depois. Gasta agora. Poupa depois. Consome agora. Planeja depois. O problema é que o depois raramente chega. Porque quem se acostuma a recompensas imediatas, desenvolve dificuldade de pensar no longo prazo. E riqueza é, acima de tudo, um projeto de longo prazo. Observe qualquer processo natural. Uma árvore não cresce da noite para o dia. Um rio não esculpe uma montanha em uma semana. Uma semente não produz frutos imediatamente. Tudo que possui valor leva tempo. Mas curiosamente, esperamos que a riqueza aconteça de forma diferente. Esperamos resultados financeiros rápidos, transformações instantâneas, mudanças imediatas. E quando elas não acontecem, desistimos. Sem perceber que o crescimento estava acontecendo silenciosamente. A impaciência possui um custo. E quase nunca aparece em uma conta. Ela aparece em oportunidades perdidas, projetos abandonados, investimentos interrompidos, habilidades não desenvolvidas, patrimônio que nunca foi construído. Porque muitas pessoas desistem exatamente quando estão começando a colher os primeiros resultados. Não porque o caminho estava errado, mas porque o resultado não veio rápido o suficiente. Existe uma diferença importante entre pessoas que prosperam e pessoas que permanecem estagnadas. As primeiras entendem o valor da demora. Entendem que resultados extraordinários possuem um período invisível. Uma fase onde parece que nada está acontecendo. Mas está. O investidor vê isso. O empreendedor vê isso. O atleta vê isso. O estudante vê isso. Durante muito tempo, o progresso é quase imperceptível. Mas quem permanece consistente, eventualmente alcança uma aceleração que surpreende quem desistiu cedo demais. Existe uma força poderosa chamada efeito composto. Ela funciona nos investimentos, nos hábitos, no conhecimento, na disciplina, no patrimônio. Mas existe uma condição.
Ela exige tempo, muito tempo. E é exatamente por isso que tantas pessoas nunca experimentam seus benefícios. Elas abandonam o processo antes que os resultados se tornem visíveis. Querem frutos, enquanto ainda deveriam estar cuidando das raízes. A impaciência também nasce da comparação. Você vê alguém prosperando, vê alguém crescendo, vê alguém conquistando resultados. E pensa, por que não estou lá ainda? Mas existe algo que você não vê. Vê. Os anos de construção, os erros, as tentativas, as derrotas, as denúncias, as renúncias. Você está comparando o capítulo 1 da sua história com o capítulo 20 da história de outra pessoa. E isso cria uma sensação falsa de atraso. Existe uma compreensão que transforma vidas. O objetivo não é avançar rapidamente. O objetivo é continuar avançando. Porque a velocidade importa menos do que a direção. Uma pessoa que progride lentamente durante 10 anos costuma chegar muito mais longe do que alguém que corre durante alguns meses e depois abandona tudo. A consistência vence a intensidade, quase sempre. E essa é uma das maiores verdades da prosperidade. Talvez o preço invisível de querer resultados imediatos seja exatamente este. Você abre mão de resultados extraordinários, porque eles exigem algo que a maioria não quer oferecer: tempo, paciência, persistência, construção. Mas as maiores recompensas da vida raramente pertencem aos mais rápidos. Elas costumam pertencer aos que permanecem, aos que continuam, aos que entendem que prosperidade é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Se este vídeo trouxe uma reflexão importante para você, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, construção de patrimônio, prosperidade, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam consistência em riqueza. Comente aqui embaixo qual foi a área da sua vida onde a paciência trouxe os maiores resultados. E compartilhe este vídeo com alguém que está pensando em desistir, porque os resultados ainda não apareceram. Porque muitas vezes, o sucesso está mais perto do que parece. Apenas, ainda não ficou visível. Quem busca resultados imediatos, frequentemente abandona o processo cedo demais. Quem aprende a respeitar o tempo, acaba construindo aquilo que os impacientes nunca alcançam.